Caríssimos irmãos aqui presentes no Santuário da Vida, da Rede Vida de televisão, e irmãos que também nos acompanham pelos mais diversos meios nesta transmissão. Primeiramente, a solenidade de Todos os Santos é própria do dia 1º de novembro. No Brasil, o dia 1º de novembro não é feriado. Então a Igreja, por bem e para celebrarmos bem, transfere do dia 1º, quando coincide em dias de semana, para o domingo seguinte. A intenção é celebrarmos com o devido caráter que a solenidade merece. Assim, a festa de Todos os Santos é a festa de todos que foram verdadeiramente salvos no santo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos na comunhão dos santos, como rezamos todas as vezes no credo, o símbolo dos apóstolos ou o símbolo niceno-constantinopolitano. A comunhão entre os santos aqui na igreja peregrina, na igreja militante, com os santos lá no céu, a igreja triunfante. Irmãos e irmãs mais velhos da nossa fé, que venceram em Cristo e com certeza, como nós, participam desta experiência única de vida que é eterna desde o batismo, porque lá recebemos a vida de Cristo, a vida que venceu a morte e que nos faz também capazes de, na comunhão plena com nosso Senhor Jesus Cristo, também vencermos. Aqui habitamos desde já o corpo de Cristo. A igreja é seu corpo e ele é a nossa cabeça. Lá habitaremos o corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos por toda a eternidade unidos ao Cristo de tal forma que nele contemplaremos a face gloriosa de nosso Deus. Assim, a festa de Todos os Santos é festa para todos nós. É causa de grande alegria para todos nós, pois sabemos que se perseverarmos também na nossa fé, nas promessas do santo batismo, na fidelidade à palavra, à lei de Deus, às exigências do Evangelho e à própria igreja, também venceremos na medida em que perseverarmos, crescemos nesta experiência de comunhão com Cristo, a verdadeira santidade. Na primeira leitura do Apocalipse de São João, é dita a grande multidão, o número de pessoas incontável que passou pela tribulação. Tenham em mente que os sofrimentos naquele tempo não eram pequenos. A perseguição aos nossos primeiros irmãos era grande e voraz. Então, imaginem o quanto era exigido dos primeiros cristãos. Daí, São João tem a intenção de animar a todos com a visão que relata no livro do Apocalipse, pois, independente das adversidades que enfrentamos neste mundo, se perseveramos na fé e na comunhão com Cristo venceremos. Assim, os marcados são os batizados. Os marcados são os eleitos, verdadeiramente configurados à pessoa de Cristo no santo batismo. Aqui, na visão de São João, sem dúvida nenhuma, a realidade que nos aguarda é o céu. A realidade que nos aguarda é a vida eterna na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de São João, é importante notar, quando se trata do nosso reencontro com nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro foi no santo batismo, o reencontro será na nossa Páscoa definitiva, no dia de sua volta, verá o Cristo como Ele é, quem com certeza for semelhante a Ele. Daí, enquanto peregrinos neste mundo, enquanto estamos em caminho para o reencontro com nosso Senhor Jesus Cristo, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, é preciso cultivar em
todas as nossas vivências. Os pensamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, os sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo e as obras de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, pensar como Cristo, sentir como Cristo, é importante conversão profunda e radical, para que venhamos a viver a semelhança de Cristo. Segundo Thomas Kempis, a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, realizar as obras de Cristo para crescermos na graça e na santidade. Assim, vivendo em Cristo, por Cristo e com Cristo, chegaremos à estatura do próprio Senhor, na obediência e na fidelidade ao nosso Deus. Assim, chegada a hora de nos apresentarmos a Ele para o nosso julgamento, chegada a hora de nos apresentarmos a Ele para recebermos dele o prêmio da vida eterna, seremos então semelhantes a Ele, porque aqui em tudo nos dedicamos a esta identidade, a esta configuração, graça do santo batismo, da união com Cristo, até vivermos em Cristo. E que tudo seja então para a glória de Cristo neste tempo terreno. Isto é santidade, viver tal e qual nosso Senhor Jesus Cristo. Para tanto, é preciso configurar-se inteiramente a Ele. No Evangelho de São Mateus, são narradas as bem-aventuranças, a pobreza de espírito, a aflição, a mansidão, a sede de justiça, a misericórdia, a pureza de coração, a promoção da paz, a perseguição e toda injúria e todo sofrimento que nos é imposto pela nossa amizade com Cristo, pela nossa fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que as bem-aventuranças são um caminho de renúncia, as bem-aventuranças são um passo atrás do outro, de superação. As bem-aventuranças são verdadeiramente um caminho de santidade. Eu associo as bem-aventuranças como um caminho de santidade, da mesma forma que associo o decálogo, a lei de Deus e as exigências do Evangelho também como este caminho, passo a passo, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Experimentando em nossa vida, experimentando em nossa carne, experimentando em nossas relações, tudo que foi vivido por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a sua cruz se atualiza nas nossas cruzes. E como que gota a gota, provação a provação, renúncia a renúncia, dificuldade a dificuldade, fidelidade, obediência, fidelidade e obediência, da mesma forma que foi com o nosso Senhor. Experimentaremos uma a uma de nossas conquistas, uma a uma de nossas perdas, experimentaremos uma a uma de todas as adversidades que enfrentaremos neste mundo, sempre a fé e a certeza que venceremos em Cristo. No final, venceremos em Cristo, porque também as bem-aventuranças tornam possível para nós esta identidade, que o mundo nos veja ainda em caminho bem-aventurados, verdadeiramente felizes e realizados na fé, na comunhão com o nosso Senhor, para que brilhe o Evangelho, para que o seu nome seja conhecido. Eis então para nós a verdadeira experiência de santidade ainda aqui. O mal do nosso tempo é que se atribui a santidade a uns e outros. Nós temos os nossos santos, sem dúvida nenhuma, heróis da nossa fé. A nossa geração conhece São João Paulo II. Nossa, imaginem o quanto ele tornou o nome de nosso Senhor Jesus Cristo conhecido, sua coragem, sua força, a coerência de vida, a sua humildade
Imaginem a coragem de perdoar até quem atentou contra a sua vida, verdadeiramente bem-aventurado. Posso citar nossa querida Santa Dulce dos Pobres, quanta resignação, quanta entrega, perseverança em noites e noites escuras, sozinha na lida, mas nunca abandonada porque estava unida ao Cristo, na pobreza, na castidade, na humildade, no amor aos mais frágeis, aqueles que não tinham voz e nem vez neste mundo, e acima de tudo, no desejo de servir ao Senhor, até esgotar-se inteiramente. Outra heroína de nossa fé. Mas vejam só, se no santo batismo, nós que nascemos feridos pelo pecado original, temos o pecado perdoado quando somos batizados na infância, e quando as pessoas são batizadas na vida adulta, elas têm não só o pecado original, mas todos os pecados perdoados. Santidade, minha gente, não é privilégio de alguns. Santidade é dom de Deus para todos os seus. Todos fomos feitos santos e santas de Deus no nosso batismo. Na comunidade paroquial, sempre que batizo uma criança, eu digo aos pais: esta criança é santa. A missão de pai e mãe, porque é considerando a fé de pai e mãe que a igreja assume o batismo das crianças, é ensinar a fé, a obediência, a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, para que a graça recebida não seja perdida, para não receber a graça em vão. Se a pessoa batizada foi feita santa naquele momento em que morreu para o mundo em Cristo e em Cristo renasceu para uma vida totalmente nova em Deus, assim a vida já é eterna. Resta diante de tamanha caridade, de tamanha misericórdia, sem fim, sem dúvida nenhuma, perseverar até o fim, porque todos somos santos e santas de Deus. Daí a urgência do nosso tempo da procura do sacramento pela confissão. Para os pecados cometidos depois do santo batismo, o sacramento da confissão é cura. O sacramento da confissão é libertação. O arrependimento do pecado, a confissão do pecado, o desejo de reparação e, acima de tudo, por amor a Jesus Cristo, a detestação de todo o mal que existe neste mundo e que pode nos apartar de nosso Senhor Jesus Cristo, é fundamental. É urgente, não só para todos os domingos e todos os dias, quando é possível, recebermos o Senhor em estado de graça, mas para perseverarmos na santidade que nos foi dada como dom de Deus para todos nós, e sermos encontrados puros e santos diante dEle. Que Deus nos dê a graça da perseverança, que o Espírito Santo nos conceda a graça do dom da fortaleza para perseverarmos na fé. E quando chegar o dia do reencontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, sermos encontrados puros e santos diante dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.